Boa noite. Meu nome é Epaminondas. E vou guiá-los mais uma vez, através da imaginação sem fim. Hoje, apresentaremos vários relatos de um morador da cidade de Arujá, sobre objetos não identificados. E para comentar sobre isso, teremos a presença do pesquisador e ufólogo Nefilim Nunzio, do canal Ufologia nas Escrituras. Gostaria de mandar um abraço para André e Samantha de São Mateus, que têm nos seguido e apoiado o nosso canal. Convido a vocês, que ainda não são inscritos, a inscreverem-se e ativarem o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube entenderá que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe notificará a cada nova publicação. Quem nos envia esse conto é um morador anônimo de Arujá, São Paulo, que prefere não se identificar. Sem mais delongas, iniciemos. A partir de agora, vou narrar a história que ele nos enviou. Não estamos sozinhos. Boa noite, Epaminondas, e a todos os seguidores do canal. Agradeço a oportunidade de contar a minha história. Ela não é muito comprida, mas no mínimo é muito intrigante. Sou morador de Arujá a vida toda, e quando somos adolescentes, não prestamos muito atenção no que outras pessoas mais velhas diziam que viam pela região. Hoje sou casado, sou pai e uma pessoa madura, nunca pensei em vivenciar tal fato, mas as ocorrências que se sucederam me fizeram realmente crer naquilo que eu sempre ouvia, mas não cria. Moro um pouco afastado do centro, e até gosto de morar assim por conta do sossego. Meu trabalho pode ser bastante puxado e cansativo, então, morar no meio do mato é excelente para recarregar as baterias sem grandes interrupções sonoras. E não me lembro exatamente quando ocorreu o primeiro avistamento, mas já tive alguns. E não só eu vivenciei isso, mas também outras pessoas daqui. Alguns dos avistamentos que já tive foram de fato muito marcantes. Como da vez em que eu estava saindo no quintal de casa. E ao olhar para a região montanhosa ao longe, durante a noite, avistei um ponto que alternava entre avermelhado e branco. Algumas pessoas apenas observam. Mas eu fiquei tão empolgado que chamei minha esposa para ver também. O ponto fazia movimentos erráticos, em meio à escuridão da região montanhosa. Parecia saber que estávamos observando, e parecia saber exatamente onde estávamos. Ele parecia reagir a nossos estímulos. Minha esposa, com medo, disse: "Entre, por favor. Do mesmo jeito que você o está vendo, ele também pode estar nos vendo. Pare de brincar com isso. Não está percebendo? Ele está respondendo a seus sinais. Isso está ficando sério, por favor, entre." Mas tamanha era minha empolgação com o fenômeno, que não senti medo na hora, apenas fiquei ali esperando por seu espetáculo. De repente, esse ponto sumiu. Mas brincou o suficiente para que outras pessoas também o vissem. E tornassem o evento ainda mais excitante. Algumas pessoas cogitaram que aquela luz seria luz de carro. Mas, naquela região onde o ponto estava, não tinha estrada. E da distância em que essa luz estava de nós, ela precisaria ser gigantesca, mais ou menos do tamanho de um ônibus para brilhar daquela forma. Outra questão eram os movimentos erráticos para cima, para baixo, para os lados, o que nos deixou ainda mais crentes sobre o objeto. Após alguns segundos, a luz voltou e com mais intensidade ainda. A impressão é que ela estava se aproximando, pois as cores estavam mais definidas, entre vermelha e branca. E de repente, muito rapidamente, a luz se levantou e sumiu para o lado direito, deixando a todos os espectadores de boca aberta. Minha esposa, que estava junto comigo, temerosa, entrou para dentro de casa e não saiu mais. Enquanto eu ainda continuei ali observando, esperando a luz voltar. Mas naquele dia, não mais tivemos avistamento nenhum. No outro dia, ficamos sabendo que moradores do bairro que fica abaixo dessa região montanhosa relataram o mesmo avistamento, o que nos causou ainda mais indignação e curiosidade sobre o fenômeno. Naquela mesma época, outros fatos vieram a acontecer, e nós também testemunhamos. Em uma noite de verão, de calor intenso, por volta da 1h30 da manhã, levantei, e não consegui dormir.
Fui para o quintal de casa fumar e tentar relaxar um pouco para voltar para a cama. E novamente, olhando para a região montanhosa à minha esquerda, avistei 3 esferas em formação triangular, também na cor alaranjada, avermelhada. Arregalei os olhos, tão empolgado, que não pensei 2 vezes e fui chamar minha esposa. Ela ficou observando um pouco e ainda com dúvida me falou: Ué, será que isso não é fogo? Não acho que seja. Pois está em formação triangular. Quem se daria ao trabalho de colocar fogo em forma de triângulo no mato? Ficamos observando, e não havia outros focos do suposto fogo. Então, continuamos ali, observando, e curiosos, sobre o que seria aquilo, se era fogo, ou se era algo realmente inusitado. Minha esposa voltou para a cama, e confesso que fiquei até um pouco frustrado na hora, mas continuei ali observando. Algo me intuía a ficar e continuar ali observando, mas em seguida me convenci de que aquilo era mesmo fogo e me juntei à minha esposa. Mas, não conseguia dormir. Aquilo ficou na minha cabeça, e fiquei pensando e comparando, em como era de fato o fogo no mato, e como aquela formação se apresentava. E em meia hora, levantei novamente, e fui lá observar. E para minha surpresa, a tal formação começou a se movimentar, na minha frente, levando uma das esferas do lado esquerdo, a se mover para o centro da formação. E mais uma vez, os movimentos erráticos se iniciaram. Eu disse para ela que isso não era fogo. Corri para dentro de casa novamente, e chamei minha esposa. No início, ela ficou um pouco brava de sair da cama de novo. Mas, segurei-a pela mão, e disse a ela que ela precisava ver aquilo. Ao sair no quintal, ela ficou surpresa com o fato, e de boca aberta ela disse: Gente, o que é isso? Não é fogo, não é normal. Continuamos observando. Mas confesso que começamos a ficar com medo, pois quando nos demos conta, a formação já estava a uns 200 metros de nós. Entramos, e naquela noite não saímos mais de dentro de casa. Mas, quem disse que conseguíamos dormir? 1000 coisas passavam em minha cabeça. E eu vivi naquela noite um misto de excitação pelo ocorrido, curiosidade e medo, pois não pensei que se aproximariam tanto. Não demorou muito tempo, e em um dia de muita ventania, saí no quintal despretensiosamente para fumar um cigarro. Meu pensamento estava em outras coisas, como compromissos do trabalho. Estava cansado, pensativo, sentei numa cadeira e fiquei ali fumando. E de repente, do meu lado direito no céu, surgiu uma esfera, alaranjada, avermelhada. A princípio, achei que era um balão, e não dei muita importância. Como eu disse, estava pensativo, cansado. Mas logo comecei a pensar: se fosse balão, o vento estava levando. Chamei minha esposa e lhe perguntei: eu tô louco? Ou esse balão, mesmo com toda essa ventania, está parado aqui na nossa frente? Isso não é balão, é uma esfera perfeita, e não está saindo do lugar, mesmo com todo esse vento. Ainda assim, naquele dia, meio descrente eu entrei, e tentei não me concentrar naquilo. Mas, após meia hora, retornei ao quintal para fumar, e para minha surpresa, a esfera se moveu. Mas, para a frente da minha casa, a uma distância de 150 metros. A essa distância, pude ver nitidamente que se tratava de uma esfera e não de um balão. Wendell, entre por favor, acho que isso está ficando perigoso demais. A cada novo evento, essas coisas se aproximam ainda mais de nós. Não sabemos o que é, nem o que querem. Por favor, entre. Dizem que o homem sábio escuta a esposa. E foi o que eu fiz, escutei a minha, e entrei. Eu tinha que admitir que aquilo que começou como algo inocente, estava cada vez mais próximo, e aparentemente ameaçador. Nos dias seguintes, eu e minha esposa, praticamente evitamos ficar no quintal. Pois o que parecia, é que se colocássemos o pé para fora de casa, uma daquelas coisas, estaria praticamente no nosso quintal. Então, por algum tempo não o vimos mais. Eu não gosto de fumar dentro de casa. E fumar na janela, me incomodava, pois o cheiro entra do mesmo jeito. Então, achando estar tudo resolvido, e que os eventos tinham parado, eu saí no quintal para fumar. Uma noite qualquer do mês de julho,
Fazia aquele friozinho típico da época, o céu estava lindamente estrelado, e eu me coloquei em um banquinho e fui fumar. É claro, que ainda com um pouco de receio, mas fingindo estar tudo bem. Então me passou pela cabeça. Só falta acontecer novamente. E dentro de segundos, apontou uma esfera no céu. E depois outra, com movimentos erráticos, seguiu em disparada. Chamei minha esposa, que já parecia estar esperando por algo, chegando então prontamente para junto de mim. Meu Deus, só falta isso agora voltar. E do mesmo jeito que ele foi. Ele voltou e se posicionou na nossa frente no céu. Ficando lá por alguns instantes, como se esperasse que ficássemos ali observando. Ou será que eles é quem estavam nos observando? Já faz um bom tempo que não vemos nada do nosso quintal, mas não tenho dúvidas de que se tratava de algo inteligente e que sabe talvez muito mais sobre nós do que sabemos deles. Ao mesmo tempo que é assustador, é intrigante e curioso, e a cada dia mais tenho a total convicção de que não estamos sozinhos no universo. Seriam eles amigos ou hostis? O que querem com a raça humana? Muitas pessoas, também de regiões remotas aqui de Arujá, já avistaram tais fenômenos. Parece que em certas épocas tudo se torna mais intenso, e dentro de nós, parece que já sabemos quando vai acontecer, pois acaba até se tornando algo sincronizado. Agradeço o espaço no canal para contar o meu relato e desejo a todos uma boa noite. Obrigado a você, meu amigo, por ter nos enviado e confiado sua história pessoal. E se outras pessoas da região, ou até de outros lugares, tiverem passado por experiências parecidas, deixem nos comentários. Agora seguimos nesse próximo bloco, com o pesquisador e ufólogo Nephilim Nunzio, do canal Ufologia nas Escrituras, em uma breve entrevista. Boa noite, Nephilim. Boa noite, seguidores do Conto da Meia-Noite. Boa noite, Epaminondas. Aqui quem tá falando é a Ufologia nas Escrituras. Não vou revelar meu nome, por motivo até mesmo de segurança e privacidade. Pois tem pessoas que são muito preconceituosas em relação a isso. Então prefiro manter tudo em sigilo e preservar a minha imagem. Tudo bem, Nephilim, nós entendemos sua posição quanto à privacidade. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que admiro muito o seu trabalho, e já o acompanho desde 2017. E para iniciarmos, eu gostaria de lhe perguntar sobre o que te levou a ser ufólogo. O que me levou a ser ufólogo não dá para explicar. É uma coisa que está dentro de mim, no meu DNA. A ufologia está no meu DNA, está dentro de mim. Não é apenas um sentimento, é uma conexão. Principalmente espiritual. Então, sobre a energia universal. Como uma pessoa comum hoje, simpatizante de ufologia, poderia se tornar ufólogo? Para ser ufólogo, todo mundo pode ser ufólogo, desde que se baseie em fatos e não em sentimentos. A ciência, ela não é pergunta, é resposta. Se você tem a resposta, você tem o fato. Então, para você ser um ufólogo, você tem que concretizar aquilo que você está vendo ou falando, em cima de provas e fatos. Certo. E como um ufólogo consegue avaliar e validar que um determinado objeto voador se trata de uma tecnologia não humana? É simples, Epaminondas. Para avaliar um objeto não identificado, para você caracterizar aquilo como não humano, simplesmente são os movimentos irregulares que violam as leis da física. É muito simples. Qualquer coisa que viola as leis da física não é humana. Tecnologia não humana. Tecnologia não humana. Você acredita, ou tem informações, sobre tecnologias alienígenas inseridas em nossa própria tecnologia? Ora, Epaminondas, eu acrescento mais, não só os egípcios, como os astecas, os incas e várias culturas no mundo, tá? Teve e tem a tecnologia alienígena, tá? Inclusive a medicina alternativa.
que hoje gera a nossa medicina convencional. Você disse no início de nosso bate-papo que as pessoas possuem um certo preconceito ainda sobre o assunto. Então, seguindo o preceito de que esse preconceito seja por conta das religiões, você acredita que esses seres podem ser ou já foram inseridos em nossa cultura religiosa? Sim, Epaminondas, totalmente. Na verdade, o título Deus ele vem da cultura ocidental, né? Mas existem vários outros deuses que estão implantados na própria literatura chamada Bíblia. E tudo que vem é do céu. Se tudo que vem do céu, inclusive os mensageiros, é extraterrestre. Sempre me mantive de mente bastante aberta para o assunto, particularmente, o assunto ufologia, me chama muito a atenção. E eu já assisti a alguns filmes sobre invasão alienígena. Acho que, como todo mundo, aguardo uma validação da mídia sobre a existência de vida extraterrestre. Você acha que essa validação, um dia, pode acontecer? Como nos filmes Independence Day ou Sinais? É uma ótima pergunta, Epaminondas. Os seres humanos já estão sendo preparados para tal revelação. Porém, os seres humanos ainda não estão preparados para absorver esse tipo de informação. O primeiro pilar é a religião. A religião ela segura tudo, tá? É o controle para os descontrolados, tá? Vamos supor um exemplo. Se com o Covid-19 as pessoas já estavam invadindo mercado, farmácias, imagine com uma revelação dessa. Então, aos poucos, eles estão se mostrando nas redes sociais, inclusive nas tecnologias, tá? Mas não pode ser revelado agora porque o ser humano ainda tem um pensamento muito primitivo. Precisa ser preparado vagarosamente. Obrigada, Nephilim, pela sua participação, e foi um prazer imenso tê-lo conosco. Agradeço a você, que se manteve até aqui, e escutou esse nosso conto especial, seguido de entrevista com o nosso convidado. Se você também tem uma história que deseja compartilhar, envie para contos@contosdameianoite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. YouTube @Contos da Meia-Noite _0 hora. Spotify Contos da Meia-Noite. E no TikTok Contos da Meia-Noite 00. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. E aguardamos vocês no próximo Contos da Meia-Noite.